Seja muito bem-vindo ao canal Visão Tecnológica. Nesse vídeo, a gente vai falar de um tema que é muito preocupante, que é sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas, e o dióxido de carbono que é causado pelo homem, que representa uma ameaça existencial para a nossa civilização. Eu acho que todos aqui devem estar cientes dos efeitos das nossas ações no meio ambiente e na nossa sobrevivência como espécie. Você é daqueles que acredita que a mudança climática causada pelo homem é uma ameaça existencial que causa pesadelos em todo o mundo? Que é algo que é para realmente causar terror e medo? Ou você é daqueles que não acredita nisso e consegue dormir tranquilamente, feito uma pena? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, seja como for, vamos pelo menos concordar que a humanidade está despejando muito carbono na atmosfera. Você que é leigo do assunto, deixa que eu vou te explicar como é que funciona. Bom, o carbono é um elemento químico que tem o símbolo C na tabela periódica. É um dos elementos mais abundantes na Terra e é extremamente essencial para a vida, já que ele é a base de todas as moléculas orgânicas e está presente em todas as formas de vida e em diversos materiais, desde aquele carvãozinho até o mais brilhante diamante. Mas, com o excesso de carbono liberado na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, que é o petróleo e o carvão, eles têm efeitos muito prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Esses gases, como o dióxido de carbono, que é comumente conhecido como CO2, contribuem para o efeito estufa, que é aquele efeito que aquece a Terra e causa mudanças climáticas cada vez mais extremas. Além disso, o CO2 ele é também absorvido pelos oceanos, deixando a água cada vez mais ácida e afetando a vida marinha. Sabemos que a humanidade está despejando muito carbono na atmosfera e se a gente não agir rapidamente, vamos ter que enfrentar consequências desastrosas. Antes da Revolução Industrial, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera era cerca de 80 mil partes por milhão. Agora, os climatologistas mais top de linha, os mais respeitáveis, concordam que precisamos manter esse número abaixo de 350 partes por milhão para poder manter o nosso planeta habitável. Mas, infelizmente, a partir desse ano, a gente está passando de 420 partes por milhão, o que é muito preocupante. Sabemos que reduzir nossas emissões de carbono é fundamental para evitar um efeito estufa descontrolado e desestabilizar os ecossistemas, o abastecimento de alimentos e desencadear uma crise global de refugiados. Mas, e se tivesse uma maneira de extrair o carbono que já está na atmosfera e que iria atrasar o relógio do aquecimento global? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, a captura de carbono e seu potencial para salvar o planeta. Então se inscreva no canal Visão Tecnológica para que juntos possamos explorar essa questão muito importante e vermos soluções para a mudança climática. O que é captura de carbono? Olha, a captura de carbono é um campo em constante evolução e muito promissora para ajudar a combater as mudanças climáticas. E existem dois tipos principais de captura de carbono. O primeiro é a captura direta de gás de combustão e o segundo é a captura direta do ar. A captura direta de gás ela é utilizada em algumas instalações industriais e consiste em remover o dióxido de carbono das emissões antes que vá para a atmosfera. Já a captura direta de ar ainda está em desenvolvimento, mas ele envolve a utilização de bancos de coleta de ar para extrair carbono já emitido da atmosfera ambiente. Após a captura desse carbono, há duas abordagens amplas para o seu descarte: o CCS, que significa captura e armazenagem de carbono, e CCU, que significa captura de carbono e utilização. No CCS, o nosso CO2 é armazenado em formações rochosas seguras. Já no CCU, o carbono é reciclado e utilizado como matéria-prima. Tem muitas iniciativas em andamento em todo o mundo para implementar a captura e armazenagem de carbono. A Northern Lights, por exemplo, é um projeto ambicioso que envolve empresas de petróleo e o governo norueguês para armazenar as emissões de gases de combustão em reservatórios subterrâneos seguros. Outro projeto que é muito interessante é o Orca, que é uma startup da Suíça chamada Climaworks, que também visa armazenar carbono em reservatórios subterrâneos. Através da técnica Direct Air Capture, a Orca utiliza grandes bancos de ventiladores para capturar o carbono e enviá-lo para filtros inteligentes que vão separar o poluente antes de bombeá-lo para rochas basálticas seguras abaixo da paisagem acidentada da Islândia. As rochas basálticas elas são ideais para poder armazenar o CO2, porque o poluente reage naturalmente com o magnésio e o cálcio dos basaltos.
o que vai acabar transformando em minérios sólidos como dolomita, calcita e magnesita. E esses minérios são estáveis e não voltarão a incomodar a atmosfera e a sociedade tão cedo. Além das rochas basálticas, reservatórios de petróleo e gás são igualmente úteis para armazenar o CO2 sobre o Mar do Norte. Eles são porosos e podem armazenar grandes quantidades de CO2. Vários estudos mostram que apenas os Estados Unidos possuem capacidade subterrânea suficiente para armazenar cerca de 10,8 trilhões de toneladas do material. Ou seja, é muita coisa, galera. Assim, preocupações com a contaminação de cursos de água subterrâneo podem acabar surgindo sim, mas não é algo muito alarmante, porque na maioria dos casos, as águas profundas e sistemas de águas subterrâneas salinas não fazem parte do sistema de água potável. Por muito tempo, os cientistas pensaram em despejar CO2 nas profundezas do oceano, mas eles viram que a técnica da Climeworks é a mais segura e eficaz para armazenar o poluente. A Orca da Climeworks, ela representa um grande avanço na tecnologia de captura e armazenamento do carbono, e ela pode ser uma solução importante para combater as mudanças climáticas. A uma profundidade suficiente, o dióxido de carbono é mais denso que a água, por isso, deve permanecer em lugar por tempo indeterminado. Mas não tem como dizer direito o que isso pode fazer aos ecossistemas marinhos que são muito frágeis e a natureza um tanto imprevisível das poderosas correntes oceânicas, o que torna tudo um pouco superficial. Mas tem uma perspectiva que é bem empolgante para a questão da captura e utilização de carbono. Tem muitas pessoas inteligentes e startups que estão descobrindo maneiras inovadoras de usar o carbono que ia ser liberado na atmosfera como produtos terrestres acessíveis. Algumas empresas estão produzindo óculos de sol bem estilosos, como a ATM, que são fabricados a partir de termoplásticos à base de captura e utilização de carbono. Outras, como a empresa americana Interface, estão produzindo carpetes a partir do mesmo processo. A Climeworks, por sua vez, descobriu uma maneira de reaproveitar o carbono atmosférico capturado como gás para fazer suas bebidas efervescentes. E a empresa australiana Mineral Carbonation International está desenvolvendo tijolos que armazenam com segurança uma grande quantidade de carbono por pelo menos, sabe quanto tempo? Um século! Como parte de sua ambiciosa iniciativa de bloquear 1 bilhão de toneladas de CO2 em seus produtos até o ano de 2040. No entanto, a grande e triste ironia da captura e utilização de carbono é que, pelo menos por enquanto, seu principal uso comercial é no negócio sujo de recuperação aprimorada de petróleo. Nesse processo, o nosso querido CO2 ele é bombeado para o subsolo nos locais de perfuração para ajudar a conduzir as reservas de petróleo bruto para a superfície, onde dá para ser extraída com mais facilidade. Olha, é preciso ir atrás de alternativas para que seja utilizada para fins positivos e sustentáveis, e não só para beneficiar a indústria de petróleo. Se você tá com nojo depois de ter ouvido tudo isso, é justo. Algo em torno de 3/4 de todo o sequestro de carbono subterrâneo acontece em nome da recuperação de óleo aprimorada. E, bom, na medida em que o carbono que, de outra forma, acabaria na atmosfera, ele tá escondido, fora de perigo. Mas, obviamente, isso é ruim, porque acaba levando à queima de ainda mais combustíveis fósseis. E de verdade mesmo, a gente precisa começar a superar tudo isso. Ainda assim, talvez de forma encorajadora, uma importante instalação de recuperação aprimorada de petróleo, em Petra Nova, lá no Texas, fechou as portas recentemente, depois que a queda do preço do petróleo relacionada à pandemia tornou essa atividade inviável financeiramente. Em ambos os casos, isso realmente não importa do ponto de vista da recuperação de óleo aprimorada, se o carbono usado para bombear petróleo vem de emissões recuperadas ou carbono virgem extraído, o que é obviamente mais barato e sorrateiramente preferido pelos gigantes do petróleo. E isso leva a gente para um problema fundamental, que é de aumentar os esquemas de captura de carbono. Olha, por enquanto, não há grande incentivo financeiro para qualquer startup jovem e brilhante desenvolver e escalar sua tecnologia. Os carros elétricos, em menor escala, os painéis solares, são uma tecnologia futurista que é brilhante e que as pessoas estão muito felizes em mergulhar. O Elon Musk, ele pode ficar tão rico que uma Mercedes vai valer o troco do pão para ele. Mas a captura de carbono é muito mais monótona, com os benefícios, provavelmente, vão ser apenas sentidos daqui a muitos anos ou décadas. É difícil de comercializar e difícil de se entusiasmar.
Mas não precisa ser assim. O carbono, obviamente, tem muito valor e é útil. Os formuladores de política precisam apenas encontrar uma maneira de tornar o carbono capturado mais econômico do que o carbono virgem. Para cumprir a meta do painel internacional sobre mudanças climáticas, remover 10 gigatoneladas de CO2 líquido da atmosfera até meados deste século. Uma vasta indústria precisa ser construída e precisa ser construída agora. O projeto Aurora Boreal na costa da Noruega é um começo promissor. A Climaworks contabiliza que cerca de 80 milhões de suas unidades de extração, que podem ser colocadas mais ou menos em qualquer lugar da Terra, idealmente perto de fontes renováveis de energia, poderia fazer uma redução muito grande no carbono atmosférico, galera. Parece muito, mas é mais ou menos o número de carros que já são fabricados a cada ano, onde há vontade, há um caminho. Na verdade, a captura e utilização de carbono será apenas um espetáculo à parte. Muito do carbono reciclado, usado, por exemplo, em alimentos ou combustíveis alternativos, vai acabar de volta na atmosfera em algum momento de qualquer maneira. Tecnologias atuais, na prancheta, por exemplo, aplicar eletrólise fundida para alquimizar o carbono recuperado e nanotubos que substituem o aço de construção seria ótimo. Mas não são lá muitas expectativas para confiar nesse estágio inicial. Então, no momento, a captura inteligente subterrânea é a melhor opção que a gente tem, com vários incentivos incríveis já disponíveis para qualquer pessoa talentosa, como implementá-lo em uma escala útil, incluindo o generoso prêmio de só 100 milhões de dólares Carbon X do nosso querido amigo Elon Musk. Esperamos que o desejo de lucro possa salvar nossa civilização, já que não podemos mais permitir que a captura de carbono continue sendo uma tecnologia subterrânea. Mas aí, o que você acha? Existe uma maneira melhor de reduzir a poluição atmosférica, o carbono e evitar mudanças climáticas descontroladas? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para poder aproveitar mais conteúdos incríveis que estão por vir e que você só encontra nesse canal. Ah, e veja também por que é impossível roubar um Tesla. Você ficou curioso? Clica no vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela. E é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. Vejo vocês no próximo vídeo.